Boa tarde, pessoal de mineração. Aqui quem vos fala é o professor Dionísio, professor de Lavra. Vamos continuar falando de mina subterrânea, as características e desafios, passo a passo para a construção de um fluxograma de preparação física de uma mina. A primeira coisa que nós temos que ver é a análise por amostragem de testemunho. E o que é o testemunho? É aquele material que eu levei lá, não sei se vocês lembram, eu levei lá para vocês. É uma amostra da rocha, ela é retirada através do tubo de sondagem, certo? Uma característica do testemunho é que ele deve ser acomodado no caixote da maneira mais fiel possível, de quando ele saia de dentro do tubo ali, ele deve ser colocado fielmente dentro do caixote. E esse caixote ele é lacrado, ele é catalogado e mandado para o laboratório, e o laboratório vai fazer a análise desse testemunho lá. Vai saber o tipo de rocha, quais são, a fragmentação, se ela é uma rocha dúctil, se é rúctil, se tem minério, se tem estéreo, se é uma rocha magmática, se é uma rocha metamórfica, se é uma rocha ígnea. Vai saber toda a classificação do grupo rochoso dela aí, se é quartzolato, se não é. Então, você vai saber todo o testemunho, toda a aplicação, toda a composição dessa rocha aí no testemunho. Por isso que é muito importante você obedecer, ser o mais fiel possível à acomodação dela no caixote, quando for lá para o laboratório. Falar sobre amostragem é muito mais simples que amostrar. Diversas atividades mineiras são baseadas em processos de amostragem, desde a exploração à planta de uma mina. Existem muitos conceitos envolvidos em um processo de amostragem. O intuito desse texto é apresentar alguns desses conceitos com uma visão prática relacionada às atividades do dia a dia, a elaboração, definição dos livros. Amostrar é um termo utilizado praticamente em todas as áreas. O médico precisa amostrar sangue e tecido dos seus pacientes. O educador físico precisa mostrar o desempenho de tempo do atleta. O geógrafo precisa mostrar características populacionais de uma determinada região, assim como o geólogo precisa mostrar rochas, minérios e concentrados envolvendo ali no seu plano de escavação. Intuitivamente, a palavra amostrar nos remete a uma parte de tudo, mas não uma parte de qualquer, uma parte tida como representativa da informação que buscamos. Para isso, fazemos uma amostragem e assumimos que as informações de cada amostra, quando tratadas estatisticamente, representam o todo. Focando o tema no mundo da mineração, nos deparamos com outros conceitos importantes para se entender o processo envolvido em um procedimento de amostragem. Temos que ter bem definição os seguintes termos. Amostragem. O que é amostragem? É o processo, a técnica ou escolha da amostra adequada para análise de um testemunho ou de um determinado material. Amostra é o ato feito a amostrar-se, apresentar-se, apresentação ou demonstração. Amostra a revelação de determinada porção de alguma coisa. O incremento é feito de incrementar algo em quantidade e valores. Você agregar, você acrescentar quantidade ou valores. Preparação física, essa é uma das mais importantes. Estudar, examinar a prioridade física e química de uma rocha, se metamórfica, se magmática ou se ígnea. A teoria da amostragem estuda a relação existente entre uma população ou jazidas, no nosso caso jazidas, e as amostras extraídas dessas jazidas. É útil para avaliação de grandeza desconhecidas de uma jazida ou para determinar se as diferentes observações entre duas amostras são de vidas úteis ou acaso, ou se são verdadeiramente significativas. Referência de um ponto para outro. Geoestatística é a aplicabilidade dos métodos
aos diversos domínios da ciência da Terra e do ambiente, isto é, a caracterização e o fenômeno físico de qualquer fenômeno natural estruturado no espaço. Definição retirada do livro Geoestatística, Conceito e Aplicações, de Paulo Landim e Jorge Yamamoto, cientistas ligados ao estudo da ciência da Terra. Se vocês tiverem a oportunidade, leiam este livro, fala muito sobre mineração, é um livro muito bom para quem trabalha com mineração. QAQC é o processo amplo que envolve todas as atividades e fases de trabalho em um empreendimento mineiro. Comminuição, esmagar, fragmentar determinado objeto. Os métodos de quarteamento primário, eles dividem-se em vários tipos, desde manuais a mecânicos, pilhas cônicas, pilhas longitudinais, quarteadores, tamanhos e pesos das amostras global ou primárias ou amostras secundárias. Elas irão influenciar no método de quarteamento, no método de exploração da mina. Até a entrega da alíquota do laboratório analítico. O passo a passo para a construção de qualquer fluxograma, o processo de preparação física em um laboratório, o método de garantir a geração de amostras corretas, imparciais, precisas e confiáveis. Conceitualmente, o lote de laboratório pode ser complementarmente manuseado. Assim, o processo de amostragem pode ocorrer por diversas divisões de massa. No laboratório, onde realmente nascem as amostras de geologia e amostragem, nessa fase consiste em estágios progressivos de comunicação, homogeneização, redução da massa, representatividade do lote original para reproduzir subamostras e representativas diante disso. Para a construção do fluxograma, a preparação física é necessária definir as etapas que estão envolvidas no processo. Desde o recebimento das amostras, passa pelas seguintes etapas. 1. Das amostras para verificar possíveis trocas antes do início do processo, tais como trocas de etiquetas, recebimentos da amostra. Pessoal, é muito importante isso. Você tem que ter o máximo de cuidado de não trocar as etiquetas, de não trocar a ordem das amostras e nem a numeração, porque no laboratório, no campo, sai uma numeração, no laboratório permanece aquela numeração e se houver uma troca, pode gerar dados informais, pode gerar dados incorretos dessa amostragem. 2. Pesagem. 3. Secagem. 4. Pesagem. 5. Peneiramento. 6. Primeira etapa de comminuição, que é esmagamento. 7. Homogeneização, que é molhar. 8. Divisão. 9. Segunda etapa de comminuição. 10. Homogeneização. 11º, divisão. 12º, pulverização. 13º, homogeneização. 14º, divisão. E o 15º é muito importante, ter uma etapa de validação no recebimento das amostras, para verificar possíveis trocas antes do início do processo, tais como trocas de etiquetas. A etapa de pesagem também é importante para a identificação da troca e controle das perdas durante o processo de preparação física. É necessário verificar as perdas nos processos de comminuição, principalmente na britagem. O processo de secagem é fundamental para que o processo de divisão seja eficiente, porém, a temperatura de secagem deve ser bem controlada para matrizes que possam originar e as deseja-se quantificar estes elementos. A temperatura de secagem deve por vezes ser no máximo 60 graus centígrados para matrizes que não apresentam elementos voláteis em sua constituição, e a temperatura geralmente não deve exceder a 105 graus Celsius. As etapas de comminuição
depende da granulação inicial do material e dos equipamentos disponíveis. O laboratório, mas normalmente seguem a ordem de britagem, homogeneização e quarteamento primário, pulverização e homogeneização e quarteamento secundário. A etapa de pulverização deve ter o tempo bem controlado, pois pode gerar mudanças significativas no material em razão do processo natural de contaminação intrasseco ou o processo devido ao desgaste natural do moinho. Na etapa de homogeneização e divisão é recomendável a utilização de equipamentos tais como rifle ou carrossel, que são equipamentos apropriados para homogeneização, porém também é possível utilizar outro método, como cruzeta e pilha. O tipo de processo deve estar claramente definido no fluxograma. Aí é o fluxograma que vai dizer, quando você receber o fluxograma do processo de clareamento físico, você vai receber com todas as orientações, né, da preparação física, como fazer passo a passo. Ele já vem um projeto, já vem pronto, você só precisa saber executar esse projeto. Há outros processos que são inseridos no fluxograma, quando necessário, em razão de características de amostragem, tais como desaglomeração, escrubagem e peneiramento. Desaglomeração é quando o material se fragmenta sozinho. Escrubagem é quando é um material que ele vira lama, ele se dilui sozinho. E peneiramento é quando você faz o peneiramento do material e você observa se ele desce com facilidade ou não. Aí vai depender muito da granulometria desse material, do tamanho desse material. E outra coisa, todas as vezes que for fazer uma incrementação, for incrementar alguma coisa nesse fluxograma, for inserir alguma coisa nesse fluxograma, tem que ser feito pelo processo de planejamento, pela equipe de planejamento do laboratório, o gerente do laboratório, o geoquímico, que tem que fazer essa modificação no fluxograma e levar para você e lhe orientar. Não é você quem vai fazer não, pessoal. Entendo que nós só executamos, nós não criamos o fluxograma, nós só executamos esse fluxograma. Outro aspecto muito importante de ser definido no fluxograma são as frações que serão geradas em cada etapa de comunição, homogeneização e divisão. Não é recomendável a fixação da massa, mas sim trabalhar com frações. Vide exemplo a seguir. Comunicação mais homogeneização mais divisão. Eu tenho um inteiro, eu divido formatação indicada da divisão, um quarto para amostra, um quarto para duplicadas e um quarto reservado. Ou seja, eu vou fazer a amostra com um quarto, eu vou fazer a contraprova, que é a duplicada, com um quarto, e vou guardar uma reserva para uma outra possível contraprova, caso necessite. Comunição, homogeneização e divisão. Também da mesma forma, eu tenho uma massa de 12 quilos, eu vou fazer a amostragem com 3 quilos, vou fazer a duplicagem com mais 3 quilos e vou fazer a reserva com 6 quilos, caso eu precise fazer qualquer uma das duas atividades, ou outra amostragem ou outra duplicada, que é a contraprova, eu tenho material lá guardado para fazer. Esse material, pessoal, geralmente nós costumamos guardar ele por 30 a 40 dias, que é o período que sai a exploração daquela determinada área. Saiu ali, aquela área foi explorada, foi mineralizada, pode descartar o material. Não é indicada a definição da massa devido à variabilidade envolvida no próprio processo. É correto definir o fluxograma em frações de total que são facilmente entendidas pelos operadores do laboratório, devido às próprias características dos difusores. É fundamental estar definido o fluxograma e as etapas que irão gerar duplicatas. E essas duplicatas devem ter a mesma fração da amostra que irá seguir o processo. A preparação física apresenta diversas variáveis, diversas ferramentas de controle que devem ser utilizadas. A maioria relaciona-se ao controle da massa,
pesagem, granulação do material, controle de granulometria através do peneiramento. A inserção de cada etapa no processo de preparação física deve ser cuidadosamente definida e avaliada a real necessidade, uma vez que cada etapa inserida agrega um erro ao processo. O fluxograma de preparação são específicos para cada material e devem ser sempre elaborados de forma a manter a representatividade da amostra inicial até a amostra pulverizada final, que será utilizada. Ferramentas de controle sempre devem ser inseridas, o processo deve ser constantemente monitorado e avaliado. Características importantes da amostragem e que ela deve ser equiprobabilística. Ser equiprobabilística nos leva à necessidade de definir outro termo que se confunde com amostra medida. Para as amostras ser uma amostra, ela deve ter a mesma possibilidade de ocorrer que qualquer outro dentro do domínio amostrado. Na área da mineração, usamos muito dizer amostragem de testemunho. Por exemplo, a questão aqui é quando retiramos metade de um testemunho, obedecendo a um suporte intervalo, estamos de fato amostrando. Aquele pedaço de material tem a mesma possibilidade de ocorrer que qualquer outro. A resposta é não. Assim, quando executamos um dos procedimentos mais comuns na área, não estão tomando uma amostra e sim uma medida, o teor obtido para aquela metade de tamanho é uma medida pontual, representada apenas ele mesmo e não um dado. Então, por que amostramos testemunhos de sondagem? Porque utilizando principalmente essa informação que conseguimos estimar recursos e reservas de um depósito, logo trata-se de uma informação importante. Mas para utilizarmos essa medida, chegamos a outro conceito, a geostatística. Geostatística é um ramo da estatística espacial que usa o conceito de função aleatória para incorporar a dependência espacial ou modelos para variáveis georreferenciados. Uma vez entendido o que é a amostragem medida e geostática, vamos voltar à amostra stricto sensu, entender o outro conceito, teoria da amostragem. A teoria da amostragem começou a ser desenvolvida por Pierre G. na década de 1950, segundo a teoria, em qualquer procedimento de amostragem, temos um erro associado, erro esse com o qual teremos que conviver, ou seja, ela nos dá a incerteza de informação que estamos trabalhando e que é fundamental, afinal, uma decisão é tão boa quanto for a informação na qual foi baseada. A teoria mostra a relação do erro, fatores físico-químicos do material que estamos trabalhando. A questão do teor, da granulometria, tamanho e forma, mineralogia, quantidade de massa, densidade, heterogeneidade, material de interesse liberado ou não. Essas são as características de erros feitas na amostragem, né? Então eu preciso saber o teor, eu preciso saber a granulometria do material, eu preciso ter uma exatidão na informação. Porém, nesse método de amostragem, nós não temos isso. Faz uma dedução que a jazida, que o corpo mineral, que determinada área tem aquele tamanho, com aquele teor, com aquela granulometria, com aquela mineralogia, com aquela quantidade de massa, com aquela densidade e a heterogeneidade, que pode ser
maleável ou não, pode mudar ou não de acordo a determinada região. Cabe ressaltar que essa teoria foi desenvolvida para se determinar o erro ou a massa de uma amostra. A quantidade de amostra está relacionada também à forma como ela é tomada, preparada e analisada, o que nos leva a relacionar os seguintes termos. Incremento é um grupo de fragmentos extraídos de uma grande quantidade em um único dispositivo de amostragem. Preparação física é baseada principalmente em processos de homogeneização, redução, granulométrica e de massa, que irão garantir a quantidade e a qualidade da amostra a ser analisada. Com essa análise de ferramentas de controle duplicadas, podemos definir um erro, variação de cada processo de preparação física. Todas as etapas devem ser rígidas por um protocolo, procedimento de preparação física. O que as boas práticas têm a ver com a amostragem? Em uma visão simplista, a boa prática reagiriam procedimentos que garantiriam uma boa amostragem. Em uma visão globalizada, as boas práticas reagem todas à qualidade de um investimento, qualificam as informações geradas e quantificam as incertezas associadas a um proprietário ou um investidor cauteloso. Simplesmente não aplicam seu dinheiro em um empreendimento sem avaliar o seu risco, qualidade. Nesse momento, entramos com o conceito de QAQC, ou seja, definir procedimentos que garantam o controle e a qualidade de todas as informações geradas. Definir boas práticas segundo códigos internacionais ou práticas de mercado exigiria um texto voltado apenas para o assunto, assim para finalizar o que deve ser absorvido e que todas as atividades devem ser executadas com alto padrão de qualidade. Essa qualidade está diretamente associada aos termos tratados neste texto. Temos aqui uma ilustração de um geólogo fazendo uma coleta de amostras em loco. Depois de aprender como identificar minerais, a dificuldade enfrentada por pessoas que encontram minerais e rochas em suas propriedades passa a ser como realizar a coleta de uma amostra desse material, seja com o objetivo de descobrir seu potencial econômico ou simplesmente para analisar mais detalhada, como, por exemplo, uma análise química. No post de hoje, falaremos sobre a ação simples que podem facilitar o momento da coleta, posteriormente facilitar a realização dos testes. Pessoal, é muito importante que se tenha um georreferenciamento na hora de fazer essa coleta de amostra, né? Eu preciso saber o georreferenciamento ali, porque eu posso depois, quando eu retornar, eu posso não lembrar mais aonde foi, a minha marcação que eu fiz lá manual pode estar errada, e com o georreferenciamento não tem erro, você bate em cima. A amostragem é uma porção representativa de um universo bem maior que se deseja amostrar. Deve resumir a si as características de todo. Para garantir tal representatividade desse corpo, em relação ao parâmetro de interesse, é preciso adotar critérios e métodos que permitam manter os prováveis erros dentro dos limites aceitáveis e controlados. 6 coisas que você precisa saber antes da coleta. O que vai precisar? Marreta, ponteira, para caso seja necessário tirar a amostra do solo ou quebrá-la em menores partes. Saco plástico com capacidade variadas de acordo com o tamanho da sua amostra, após retirada para guardar devidamente a amostra. Fita crepe e etiqueta e pincel atômico para etiquetar o plástico. 2. Representatividades. Muitas vezes é impossível fazer uma coleta tão abrangente e representativa como seria de fato necessário.
ora por questões financeiras, ora somente por inviabilidade. Para isso, a coleta, as amostras dentro do dimensionamento ideal, combinado, ou as amostras adjacentes, correspondentes aos mesmos tipos de materiais litológicos, para que os resultados analíticos acabem representando da melhor forma possível as unidades pesquisadas. 3. Identificação. Etiquete as amostras, dando-lhes um número. Esse processo facilita a identificação das amostras ao chegar no laboratório, por exemplo. 4. Desbaste as amostras para ficarem com tamanho mais ou menos regulares. O tamanho das amostras varia de acordo com a necessidade do teste. No geral, um bom tamanho é de 10 centímetros, ou seja, 10 de comprimento por 7 de largura por 5 de espessura. 5. Tome cuidado. Nunca colete amostra dentro de unidades de conservação ambiental, monumentos naturais e outros locais protegidos por lei, ou local onde são comuns blocos estáveis, presença de animais peçonhentos, entre outros riscos à segurança. 6. Escolha amostras. Ou seja, ausentes de alterações como intemperismo, alterações de rocha podem prejudicar o resultado apresentado, não servindo como uma boa amostra representativa. A característica de minérios nada mais é que estudo completo de todas as características mineralógicas, químicas, físicas de um determinado minério. Esse estudo vão desde a análise da amostra de mão até a confecção de lâminas para análise de um microscópio. Essas lâminas nos mostram qual é a estrutura do mineral em questão. E a partir daí pode-se traçar as melhores rotas de beneficiamento. As demais podemos encontrar os melhores reagentes para concentração desse minério. Já as análises de amostras de mão nos permitirão afirmar qual é a cor, indício do metal ou não, se o mineral se apresenta em cristais ou não, entre outras características. Essas características podem ser auxiliares, identificar o mineral presente na amostra. Quais os métodos de caracterização de minério? A caracterização se utiliza de vários testes, tanto manuais quanto com diferentes tipos de equipamentos. Existe uma indefinida desses testes e caberá ao especialista avaliar quais os melhores testes utilizar caso a caso. Os métodos de caracterização podem ser divididos em 4 grandes grupos. São eles: fracionamento da amostra, identificação das fases, quantificação dos minerais e liberação do mineral. Fracionamento da amostra consiste em determinação da granulometria do material, da separação magnética e determinação do percentual suscetível e densidade. São ensaios que têm por objetivo separar as amostras por tamanho ou por características mais específicas, como a tendência a ser magnética. Identificação das fases. Nessa fase obtemos informações analíticas e estruturais do mineral presente na amostra. Utilizamos para tal teste como fibras de fração de raio-x, fluorescências de raio-x, microscópia tradicional e microscópia de varredura, MVE. Leia aqui sobre técnicas de análises químicas por raio-x. Pesquise depois, pessoal, sobre técnicas de análise químicas por raio-x. Vocês vão ver que tem uns equipamentos bem interessantes. Quantificação dos minerais.
Para essa etapa, o principal processo ser realizado é a concentração do mineral de interesse para avaliar o teor da amostra analisada. Esse processo, aliado ao posterior, pode trazer informações valiosas de como trabalhar as rotas e beneficiamento do material. Além disso, auxiliar também na avaliação do material como economicamente viável ou não. Liberação mineral. De maneira geral, nessa etapa, mede-se qual é o grau de liberação do mineral e interesse no meio da amostra. Esse grau de liberação diz respeito a qual relação entre partículas totalmente livres, ou seja, sem canga, junto a partículas. Além disso, mede-se também a quantidade de partículas com outras porcentagens de liberação, como 50% a 25%, por aí vai. Veja aqui uma figura ilustrativa: partículas de mineral de canga, partículas livres de mineral de interesse de índice de 10, partículas mistas com mineral de interesse de índice de 5, ou seja, meio a meio e composta. Essa etapa é importante para construir a estratégia de concentração e beneficiamento do mineral de interesse econômico, aliado à etapa anterior. Por que caracterizar os minérios? A caracterização do minério começou principalmente de uma demanda ambiental para a redução de resíduos e poluentes. Essa preocupação fez com que a empresa procurasse entender melhor de que sua matéria-prima é composta. Além disso, somente informações geológicas, como a estrutura de rocha e comportamento do corpo do minério, entre outras, não eram suficientes para reduzir os custos de um empreendimento mineiro. Ao longo dos anos, percebeu-se que utilizar as caracterização poderia ser útil para melhorar a rota do beneficiamento, além de nos dar informações de prioridades minerais, e caracterização nos dá também informações que podem ser úteis na escolha do seu reagente, gerando subprodutos também economicamente rentáveis. Pessoal, tem que ter cuidado com relação a isso. Eu lembro aqui a mineração de Santa Luz, aqui próximo, aqui, a 200 e poucos quilômetros aqui de Jacobina, um grupo na época Yamana também, hoje lá é Bril Gold. Foi feito um Ctrl+C, Ctrl+V na fase de prospecção, na fase de pesquisa, e criou-se a planta de beneficiamento em cima disso aí. E quando começou a extração mineral, quando começou a chegar o minério, lá nós tínhamos 3 tipos de minério, lá 3 tipos de ouro, que era o carbonoso, o silicoso e o oxidado. E a planta foi feita toda para o silicoso. E quando começou a produzir, identificou-se que mais de 50% do minério estava indo embora porque não tinha como fazer o repasse do minério, porque o minério predominante era o grafitoso e o oxidado. Então, teve que parar o processo, que está aí ainda em andamento, e deve estar abrindo aí, ano que vem por aí, deve estar abrindo já com a nova planta de beneficiamento. Então, tem que ter bastante cuidado com isso aí. Um bom exemplo de venda de subprodutos e comercialização de ácido sulfúrico proveniente da concentração do ouro nas minas de ouro sulfetado, como as minas da Anglo Gold, Achante. Caracterização de minérios e sua aplicação no benefício do mesmo pode aumentar a vida útil de uma mina em 5 anos. Será que em um futuro próximo veremos uma mineração que tenha o mínimo impacto ambiental, o que resíduos gerados sejam integralmente comercializados para outras indústrias? Isso é um sonho, chega a ser até uma utopia, a gente imaginar que a mineração vai
gerar um impacto menor. Trabalha-se cada vez mais para isso, porém sabemos que o impacto gerado por as minerações é de grande porte, né? Por mais que se tenha, por exemplo, Jacobina só extrai o ouro, só tem a concessão do ouro, nós só levamos o ouro. O restante é todo descartado como resíduo, poderia estar gerando royalties, poderia estar gerando finanças para o município e para a própria empresa. Porém, nossa liberação aqui é exclusivamente para ouro. Ok, pessoal? Essa é a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus. Amanhã estarei postando a aula de número 5. Um abraço a todos.